Muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Nós estamos aqui dando início a mais uma escola bíblica dominical, com a permissão e a graça do nosso bom e eterno Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler verso 19 até o verso de número 27. Eu convido você a acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras conosco. A palavra do Senhor diz assim: Sabei estas coisas, meus amados. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Louvado e exaltado seja o Senhor pela leitura da sua santa e preciosa palavra. Eu quero convidar você a também nos acompanhar nesse momento numa palavra de oração, pedindo ao Senhor a direção do seu Santo Espírito para a ministração da sua palavra. Convido você a fechar os seus olhos. Pai bendito, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo e majestoso nome. Eu rendo graças ao Senhor, meu Pai, pela oportunidade que nos é dada de poder compartilhar a Tua palavra nesse momento. Eu te peço que o Senhor abençoe, Pai bendito, o Teu povo, guarde a Tua igreja debaixo de Teus cuidados. Cada pessoa, meu Pai, que tem a oportunidade de estar ouvindo essa ministração da Tua palavra nesse momento, seja abençoada, ó Deus, seja transformada, Pai eterno, na sua vida, pelo poder da Tua palavra. Abençoa-nos, nos dá graça e sabedoria. Em nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém e amém. Muito bem, querido, nós vamos estar aprendendo da parte do Senhor nosso Deus nesta ocasião, nessa nossa escola dominical de hoje, com base em Tiago, capítulo 1, verso 19 ao verso 27, como fora lido, refletindo sobre o tema praticando a palavra de Deus. E eu quero inicialmente fazer um destaque com relação a palavra de Deus e a palavra dos homens. E aqui, de forma inicial, desmistificar aquilo que muitos, infelizmente, têm disseminado no meio do povo de Deus com relação à palavra do homem, trazendo-a como que há um pé de igualdade à palavra de Deus. E a ideia, justamente dentro do aspecto, quando a gente ouve as pessoas dizendo: olha, cuidado com o que tu fala, porque as palavras, elas têm poder. Cuidado, pois a tua palavra ela vai se tornar realidade. E eu quero dizer para você que as palavras, ou a palavra do ser humano, dos homens, ela tem de fato poder, mas não dentro de uma comparação à palavra do Senhor nosso Deus. Imagine só você dizendo: olha,
Cuidado, porque você pode achar aí uma bolsa com 100 mil dólares. Já imaginou se isso se torna realidade pelo fato de você ter usado da palavra para poder falar a respeito disso? Então as pessoas acham que pelo fato de dizerem assim: olha, fulano, eu espero que tu, ao ir para a tua casa, vire o carro e morra juntamente com a tua família. E alguns até fazem o sinal da cruz, cruz credo e por aí vai. Mas a palavra do homem, ela não tem poder nesse sentido de fazer com que algo venha a acontecer. Ela tem poder dentro de uma perspectiva de continuidade. Imagine só, o pai de uma criança que desde a sua infância ali, no início, começa a ensinar o filho de uma forma não tão correta, não tão agradável, tratando o filho com insultos, tratando o filho com palavrões, e isso vai interferindo dentro do aspecto do crescimento da criança. Então, nesse sentido, sim, as palavras do ser humano, elas possuem poder. Infelizmente, um poder destrutivo, um poder realmente devastador na vida das pessoas. Pois imagine só, o pai que trata uma criança com insultos, com palavrões, ofendendo a criança, dizendo que ela não vale nada, dizendo que ela puxou para a família, o pai dizendo que puxou para a família da mãe, que é a família que não presta, que não vai dar nada, dizendo que aquela criança é burra, que aquela criança não tem capacidade de vencer, de conquistar. E aí essa criança ela vai internalizando esse tipo de coisa e infelizmente isso vai trazer problemas terríveis, vai afetar o psicológico dessa criança de uma forma muito brutal e muito cruel, fazendo com que essa criança infelizmente venha a sofrer bastante no futuro, quando está aí crescendo como adolescente, jovem, por aí vai. Mas querido, a palavra de Deus, ela difere da palavra do homem, sim, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela é eficaz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, ele diz no capítulo 1, verso de número 16, que o evangelho, ou seja, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela tem sim poder. Poder para transformar a vida, poder para resolver a sua situação, aquilo que você está enfrentando. A palavra de Deus, ela traz realmente solução. E infelizmente muitos cristãos, principalmente na atualidade, eu diria que talvez numa forma tão proliferada como a hoje, jamais existiu, jamais houve no passado, a forma como nós vemos hoje, as pessoas vivendo a fé cristã no meio do povo de Deus, baseado somente em campanhas. Eu estou na campanha dos 7 dias, eu estou na campanha dos 21 dias, eu estou na campanha de Daniel, estou na campanha do fulano, na campanha do ciclano, e vivendo de campanhas, como se a vida cristã ela fosse períodos, fosse momentos, quando na verdade nós devemos viver a vida cristã na integralidade, vivendo a palavra, colocando a palavra em prática, porque diferente da palavra do homem ou dos homens, a palavra de Deus ela é poderosa. E ela é poderosa para agir em todas as esferas da nossa vida. A palavra de Deus ela é poderosa para ser colocada em prática em todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. Não somente viver dentro de campanhas. Tem gente, infelizmente, no meio do povo de Deus que quer ouvir Deus, quer resposta de Deus. E aí vive dentro dessas campanhas, buscando ouvir Deus. Querido, eu quero dizer para você que você ouve Deus quando você para ler e estudar a palavra de Deus. Tá bom? Se você quer ouvir Deus de uma forma alta, de uma forma realmente audível, vá para a palavra. Se você quer realmente entender Deus falando através da sua vida, Deus usando você, é através da palavra. Então eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos tomar cuidado com isso, porque infelizmente muitas pessoas elas acham que a palavra do homem ela tem poder, tá bom? Então vamos avançar dentro desse contexto que a gente está trabalhando da carta de Tiago. Vale a pena a gente ter feito toda essa apresentação, essa introdução e essa diferenciação entre a palavra do homem e a palavra de Deus. Por quê? Porque é justamente a trajetória que a gente vai caminhar nessa manhã. O verso de número 19,
ele fala que nós precisamos ser tardios no falar e prontos no ouvir. Tiago ele está ensinando aqui a respeito justamente de alguém que precisa ouvir mais e precisa falar menos. Por isso Deus ele nos concedeu 2 ouvidos e apenas uma boca, para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Às vezes a gente chega para fazer uma visita na casa de alguém, e tem pessoas que elas chegam e querem abrir a Bíblia ali, querem realmente fazer uma exposição teológica, ensinar a palavra ali, e às vezes a pessoa que está sendo visitada, ela não está muito afim de ouvir uma exposição teológica de meia hora, de 1 hora de visita. Às vezes a pessoa ela quer ser ouvida, ela quer simplesmente que você não fale nada, mas que você pare para ouvi-la, porque ela quer desabafar. Ela quer compartilhar a dor que está ali assolando a sua vida, trazendo angústia para o seu coração. Então, querido, é importante demais que nós possamos observar que precisamos falar menos e ouvir mais. Infelizmente, a gente se depara no meio do povo de Deus com muitos tagarelas, pessoas que falam demais e ouvem de menos. Infelizmente, esse tipo de pessoa que fala demais e ouve de menos, ele anda por um caminho que não é o caminho aconselhado pela palavra. São, infelizmente, pessoas comparadas a um jovem no tempo em que Spurgeon andava nessa terra. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele ouve de um jovem dizendo: Spurgeon, pastor, por que eu tenho que ir para um seminário estudar 4 ou 5 anos? Por que eu tenho que aprender tanto, tenho que ouvir tanto? Por que eu não passo somente 6 meses ouvindo, estudando, aprendendo ali, para poder ir para a missão, para pregar o evangelho? Por que eu vou perder 4 ou 5 anos estudando teologia? E Spurgeon, então, ele faz uma comparação utilizando a natureza, utilizando a flora. Ele fala a respeito de um pé de abóbora. Ele diz para o jovem: olhe para o pé de abóbora, jovem. O pé de abóbora ele leva pouco tempo para crescer. E ele produz frutos rapidamente ali. Mas uma criança ela pode vir e acabar ali com aquele pé de abóbora. Destrói o pé de abóbora rapidamente. Mas imagine só, uma árvore grande, que leva bastante tempo para produzir os seus frutos, diferentemente de um pé de abóbora. Essa árvore é uma árvore resistente, é uma árvore firme, porque é necessário tempo para que ela pudesse chegar a esse ponto. E ele fala que talvez Paulo, porventura, estivesse pensando justamente nesse sentido, quando ele fala para Timóteo, para Timóteo, dentro daquela carta, que é uma carta pastoral, uma epístola pastoral, a respeito de não ter pressa para impor as mãos, ordenando, consagrando pessoas que eram novas na fé ao ministério da palavra, porque precisavam aprender. Neófito é a expressão novo na fé, tá bom, querido? Para você entender. Pessoas que precisam aprender, precisam sentar, precisam ouvir, precisam enriquecer os seus conhecimentos ainda mais, para que possam estar preparadas, habilitadas realmente para poder fazer a obra andar de forma firme, de forma sólida e resistente a tudo aquilo que vier contra ela. Então, amado, é preciso saber ouvir. Infelizmente, a gente se depara com a realidade que Tiago ele vai compartilhar um pouco mais à frente na sua carta, falando sobre a língua. Esse pequeno órgão no nosso corpo que é comparado por Tiago a uma fagulha que é capaz de destruir toda uma floresta, incendiando-a, que é comparada a um pequeno leme de um navio que, diante de algo tão grandioso, consegue mover aquele navio para onde ele quiser. Então a língua realmente ela é algo poderoso. Utilizado da forma correta é bênção, utilizado da forma errada é maldição. E infelizmente existem pessoas no meio do povo de Deus, é uma expressão, poderia ser real, mas é apenas uma expressão porque não tem possibilidade de ter um acontecimento como esse. Mas tem pessoas, segundo a gente ouve histórias, que quando ela morrer vai ser necessário ter 2 caixões. Um caixão para o corpo e o outro caixão para a língua, porque a pessoa ela fala demais.
A pessoa ela simplesmente usa a língua para poder disparar como uma tagarela. E é preciso tomar cuidado com isso, queridos. É preciso tomar cuidado com isso. Saber ouvir mais e saber falar menos. Isso é o que caracteriza pessoas sábias. É o perfil apresentado dentro da vida de pessoas sábias, que sabem realmente estar atentas e sabem trazer a palavra apropriada no momento certo. Tá bom? Então, amado, é preciso realmente refletir sobre isso. O cristão ele precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar. Que tipo de pessoa você é? Você é um tagarela? Uma pessoa que fala demais, que fala pelos cotovelos? Ou você é uma pessoa ponderada, que sabe ouvir e que sabe se expressar e dar a palavra no momento oportuno, no momento adequado? Reflita sobre isso no nome de Jesus. O próximo destaque que eu quero fazer é que o cristão ele deve despojar-se da ira antes de falar. Colocando a palavra em prática na nossa vida, é preciso aprender a despojar-se da ira antes de falar. A gente ouve muitas expressões, e aqui eu quero destacar uma que é muito utilizada. Fulano não queimou a língua com papa. É uma expressão que a gente ouve. Ou fulano não tem papa na língua. São expressões que a gente costuma ouvir, que querem trazer um significado, que o significado é que ele é daquele tipo de pessoa que com ele é bateu, levou, é toma lá, dá cá. Ele tem a resposta na ponta da língua, pronta, sem parar para raciocinar, sem parar para refletir naquilo que ele vai falar. E é interessante observarmos isso, querido, por quê? Porque a palavra do homem, do ser humano, ela é comparada a uma bala. Depois da bala ser disparada, não tem como mais voltar. E a palavra, depois de ser lançada, querido, ela pode trazer estragos terríveis. Ela pode trazer uma situação catastrófica. Infelizmente, muitas pessoas elas não têm cuidado com aquilo que falam e com a forma como elas falam. E a forma como a gente fala é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o apóstolo Paulo ele nos ensina aos Colossenses, escrevendo na carta, ele diz que a nossa palavra ela precisa ser temperada com sal. Não é o condimento, querido, literalmente falando. Ela precisa ser uma palavra que traga edificação. Ela precisa ser uma palavra de sabor, uma palavra realmente apropriada, adequada, dentro dos padrões e dos moldes corretos. Como cristãos, precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Precisamos observar isso. Muitas pessoas, infelizmente, elas matam através daquilo que falam. Elas conseguem realmente destruir a vida das outras pessoas por aquilo que elas falam. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a forma como a gente fala. Porque imagine só, vou fazer aqui uma comparação. Uma coisa é eu falar com você da seguinte maneira: olha, Francisco, tem como você fazer isso para mim? Por gentileza, dá para você fazer esse serviço aqui que eu estou precisando bastante? Por favor. Essa é uma forma. Imagine a outra forma. Francisco, rapaz, faça isso logo, rapaz. Eu já disse para você que eu não tenho tempo para perder. Se vire, resolva. Então, querido, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a forma como a gente fala pode afetar a vida de uma pessoa terrivelmente. E eu quero destacar uma coisa que eu acho muito interessante com relação a isso. A língua, a nossa fala, ela pode tanto abençoar como ela pode amaldiçoar. É o que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos usar da nossa língua para abençoar vidas e não para amaldiçoar vidas. É delicado observar pessoas que dizem ter nascido de novo com uma linguagem que não é adequada, que não é de acordo com aquilo que ele professa ser. Pessoas que utilizam de expressões chulas, de termos pejorativos e que dizem ser cristãs, quando na verdade o Evangelho diz que nós fomos transformados, que a nossa linguagem ela é uma linguagem diferenciada do povo que não serve a Deus. Então, querido,
Tome cuidado com aquilo que você fala. E mais, tome cuidado na forma como você fala. Porque as pessoas, elas podem sofrer danos terríveis por conta daquilo que você fala e da forma como você fala. Existem pessoas que não gostam da verdade. E eu queria aqui fazer um destaque abrindo um parêntese. A verdade precisa ser falada. A verdade precisa ser apresentada para as pessoas. Às vezes os nossos amigos, as pessoas próximas, elas não querem ouvir a verdade. A verdade precisa ser falada, mas ela precisa ser falada com amor. Ela precisa ser falada da forma correta, na tonalidade correta. E isso nós precisamos observar, tá bom? Próximo destaque que eu quero fazer aqui, praticando a palavra, nessa ocasião, é que o cristão, ele deve falar sem maldade. O cristão deve falar sem maldade. Olhe para o verso de número 26 aí na sua Bíblia e observe. Tiago aqui ele faz uma correlação entre a verdadeira religião e aquela que é vã. A religião se torna vã quando não é acompanhada de palavras coerentes e abençoadoras. O que falamos espelha o que somos. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Paulo, no mesmo sentido, diz que os convertidos devem falar palavras que edificam, que trazem graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Não pode ser puro, querido, de forma alguma, não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Não tem como o coração de alguém ser puro se a língua dele não é. E aí você pode ficar refletindo, mas pastor, é difícil guardar a língua. Fecha a boca. Fecha a boca. Quando você quiser falar algo que você sabe que não vai trazer edificação, quando você sabe que vai falar algo que não vai ser produtivo, fecha a boca. É esse o caminho, querido, para resolver o problema. Porque a religião pura e verdadeira, Tiago ele vai fazer um destaque aqui ensinando que ela existe. Que ela existe. E a religião que Tiago destaca, nós precisamos compreender qual é a trajetória, qual é o caminho para vivê-la realmente na prática. Porque o evangelho ele é prática. Não adianta você dizer que tem uma religião, que você é cristão, que você vive o cristianismo, mas que as tuas obras, que a tua fala, ela não identifica você como sendo um cristão. É terrível você chegar na casa de pessoas, como eu já vi certa feita, um irmão da nossa igreja compartilhando, que ele chegou e uma irmã, uma cristã, ela vai saindo, e ali ela usa uma expressão totalmente que vai na contramão daquilo que a fé cristã é. Ela usa de uma expressão com uma pessoa da família ali, que não tem como você dizer, rapaz, essa pessoa é crente. Falando esse tipo de linguagem, utilizando esse tipo de expressão. Então é esse o caminho, querido. Você precisa entender que aquilo que você fala provém de dentro do coração. Não é o coração órgão, é o coração no sentido da língua hebraica, mente. Daquilo que a boca fala, o coração, a mente está cheio. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que realmente traz edificação, com aquilo que realmente é produtivo, para que Satanás ele não lance ciladas, ele não lance setas, para que nós venhamos a cair no risco e no erro de usar a nossa língua, os nossos lábios para proferir coisas, palavras que tragam realmente ruína, que tragam realmente prejuízos, tanto aos outros como a nós. Tá certo? Então é preciso entender isso, que o cristão ele não fala dentro de um aspecto de maldade. Ele tem realmente uma conduta diferenciada, porque ele entende que os seus lábios eles foram dados por Deus, a sua língua foi dada por Deus, para que ele utilize para abençoar a vida das pessoas, para levar a mensagem de edificação, para levar uma palavra temperada com sal, uma palavra diferente. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo não é
falar em línguas, né? Como alguns ainda creem hoje no falar em línguas. A evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo não é isso, mas é dominar a sua língua. Aquele que consegue dominar a sua língua, ele consegue realmente viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Porque ele entende que a linguagem que Deus lhe concedeu hoje é uma linguagem de bênção, diferenciada, que edifica, que produz vida e não morte, que produz bênção e não maldição na vida das pessoas. O último destaque que eu quero fazer aqui nessa ocasião, na nossa Escola Bíblica Dominical, para nossa edificação, é que o cristão ele deve praticar a palavra. Com base no verso 22 e focando no verso 27 para fechar como uma conclusão da nossa lição de hoje, Tiago ele fala que é preciso colocar a palavra em prática. É preciso sermos mais que ouvintes. É preciso sermos praticantes, operosos dessa palavra. Se você observar com calma, Tiago ele vai fazer uma descrição aqui no verso de número 22 e 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao que contempla num espelho o seu rosto natural. Então imagine só. Nós sabemos que quando vamos diante do espelho, olhamos a nossa aparência, né? Geralmente as mulheres olham mais do que os homens. Ali olham como é que está o visual, o look para poder sair. Mas a gente vez por outra volta para dar uma outra conferida e quando a gente sai, a gente não consegue ter na nossa mente uma lembrança tão perfeita, né? Tão certa e precisa daquilo que estava ali diante de nós no espelho, a nossa aparência. Então a gente acaba esquecendo. E Tiago aqui ele está usando dessa expressão para nós compreendermos isso. A pessoa que só ouve, só ali escuta a palavra, mas não coloca a palavra em prática, ela é comparada justamente a isso. A um ouvinte da palavra e não um praticante. Querido, se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, não adianta de nada. Não vai funcionar. Porque a Bíblia Sagrada, diferente de vários livros, a palavra já está dizendo, ela é sagrada. Ela é a palavra de Deus a nós. Se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nós estamos simplesmente desobedecendo a Ele. Nós estamos ouvindo Ele, virando as costas e continuando a nossa vida do jeito que a gente quer viver. E isso não é o padrão que as Sagradas Escrituras ensinam. Tiago ele nos ensina no verso 27, falando sobre como colocar essa palavra em prática. O contexto da época de viúvas era muito grande. E a igreja, tanto no Velho Testamento você vai ver expressões, como no Novo Testamento, sempre houve esse cuidado de Deus, usando a igreja, usando o povo de Deus, os homens de Deus, para cuidarem das viúvas e dos órfãos, daqueles que realmente tinham grandes necessidades por conta do contexto, da época, da realidade que viviam. Então, a gente vai observar que Tiago ele coloca aquilo que está descrito no verso 22 lá para o verso 27, na prática. Ele diz, olha, a religião verdadeira, a pura, existe uma religião verdadeira, o cristianismo, querido. É isso, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se manter incontaminado, é não se contaminar com esse mundo, com esse sistema, o qual Satanás é quem governa e quem domina. Nós precisamos refletir sobre isso. Religião pura e verdadeira é dar assistência àqueles que precisam. No contexto aqui, órfãos e viúvas. A igreja, aqui, Tiago, como possivelmente o pastor da igreja do primeiro século, ele está colocando aqui em prática aquilo que já existia. Ele está dando ênfase, chamando a atenção do povo que estava disperso para essa realidade.
para que eles pudessem entender que isso era realmente uma das prioridades de Deus para a sua igreja. Cuidar dos órfãos que tinham necessidades, das viúvas que passavam por muitas dificuldades. E, o mais importante de tudo, manter-se incontaminado desse mundo. Por que eu digo que é o mais importante? Porque não adianta você colocar em prática, visitar órfãos e viúvas, dar assistência, fazer boas obras, ajudar o próximo e não se manter incontaminado desse mundo. E o contrário, precisamos refletir também. Não tem como você se manter incontaminado desse mundo e não olhar para aqueles que estão ao teu lado, que necessitam. E não olhar, não se compadecer, não encher-se de compaixão como se enchia de compaixão o Mestre Jesus por aqueles que tanto precisavam, não somente de uma palavra, mas também de auxílio, de ajuda do povo de Deus. Querido, é preciso compreender que não existe evangelho de teoria. Não existe palavra de Deus de teoria. O evangelho de Cristo, a palavra do Senhor nosso Deus, é uma palavra para ser colocada em prática. É o evangelho de poder para salvar, para transformar vidas, para resolver o problema do pecado na vida do ser humano. E nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. Precisamos estar atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo do Senhor. Precisamos compreender Deus falando conosco antes de nós falarmos às pessoas. Tem muita gente por aí falando coisa que Deus não tem nem sequer participação nisso. Não tem nada de Deus naquilo que se fala. Muita gente se levantando em nome de Deus para falar bobagem, para falar baboseiras que não tem nada a ver com o santo evangelho de Cristo. Porque estão simplesmente falando e não estão parando para ouvir. E se ouve Deus através da Bíblia. Se ouve Deus através da palavra. Não se iluda com alguns que pregam por aí, dizendo que você pode parar, que você pode ir ali orar e Deus ele vai falar, né? Deus ele desce ali e começa a falar no teu ouvido. Não existe isso, querido. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Deus hoje ele nos fala através do Filho, a palavra, o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus ele fala conosco através da palavra. E nós precisamos estar atentos à palavra. Pastor, mas o fulano de tal ele está ensinando um negócio ali interessante, ele está pregando alguma coisa ali bacana. Leia, confira o que ele fala, está de acordo com a Bíblia? O que ele está ensinando está de acordo com o Evangelho? Mas pastor, lá está acontecendo sinais, lá a pessoa chega doente e sai curada de câncer. Pastor, lá o cara era cego e está vendo. Desconfie, desconfie. Lance sobre essa situação uma grande interrogação. Pastor, mas o senhor não crê? Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu creio em milagres. Eu creio num Deus que é todo-poderoso para resolver qualquer situação nessa terra. Eu creio que numa perna que for amputada, Deus pode fazer sair uma outra perna. Eu creio. Existe, logicamente, propósito para Deus fazer isso. Eu creio em um Deus Todo-Poderoso que pode fazer o morto voltar à vida. Tem que ter propósito nisso. Mas tudo isso precisa ser entendido dentro da palavra. É impossível alguém dizer que faz sinais como levantar pessoas que estão em cadeiras de roda, cegos voltarem a enxergar, pessoas com câncer vomitar o câncer e ficarem curadas. É impossível pessoas operarem esses tipos de sinais e pregarem algo que não seja o Evangelho de Cristo Jesus. Se alguém prega algo que vai contra o Evangelho de Cristo Jesus e apresenta esses sinais, rejeite. Descarte da sua vida. Não dê crédito, porque o próprio Senhor falou em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, se até mesmo um anjo do céu vier portando um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu vos tenho pregado, Paulo aqui está ensinando, seja ele considerado anátema, seja ele considerado maldito. Então, querido, quer ouvir Deus? Vá para a Bíblia. Quer ouvir a palavra do Todo-Poderoso? Vá para a Bíblia.
Vá para a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, intensifique a sua vida de leitura. Você não sabe ler? Procure ouvir. Procure estar atento àquilo que é ensinado, àquilo que é pregado. Ouça a palavra. Existe uma variedade de homens hoje e mulheres que gravam através do YouTube, das mídias sociais, a Bíblia em áudio, para você ouvir. Você é o tipo de pessoa que dá crédito a isso? Você já se preocupou em, por acaso, tirar um momento para poder ou baixar na internet gravações da Bíblia Sagrada, áudios da Bíblia Sagrada? Ou você simplesmente é aquele tipo de pessoa, não, mas eu não sei mexer na internet, eu não sei fazer. Mas você sabe muito bem que no passado, quando você servia a Satanás, você comprava discos, LPs, você comprava fitas, você comprava, CDs de músicas mundanas, de brega, de forró, de tanta porcaria que esse mundo tem. E agora, quando você serve a Deus, você bota desculpa, você fica criando problemas, empecilho para poder não ouvir a palavra de Deus. Querido, precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque ouvindo a palavra de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus. E vamos ter uma palavra pronta para falar para as pessoas. Palavra essa que edifica, que transforma, que liberta, que salva. Reflita sobre isso, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja de todo o ensino herético, de toda tentativa do inimigo que apresenta propostas sedutoras diante de você. Eu quero nessa ocasião pedir a Deus, através da oração, que Ele nos guarde, que Ele abençoe a sua vida, que Ele fortaleça a sua fé, que Ele volte os seus olhos, que Ele volte a sua atenção, os seus ouvidos, o seu coração para a palavra de Deus, para que você aprenda a ouvir a Deus, para que você entenda que Deus quer que você, ouvindo Ele, coloque o evangelho dEle em prática na sua vida. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai de amor e eterna bondade, eu louvo e exalto o Teu nome. Rendo graças ao Senhor pelo Teu cuidado para conosco. Te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a estarmos atentos à voz do Teu Santo Espírito, à Tua palavra, Pai bendito. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos ensine, meu Pai, a olhar para a Tua palavra com muito zelo, com muito amor. Ó Deus, porque a palavra do Senhor nosso Deus é o próprio Deus falando a nós. Abençoa, Pai querido, cada pessoa que ouve essa palavra. Fortalece a fé de cada um destes, Pai eterno. Abençoa a Tua igreja e guarda-nos debaixo dos Teus santos cuidados, Senhor. No nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força.